E você vai ver agora, Beatriz Abage foi entrevistada pelo jornalismo da Litorânea com exclusividade. E você acompanha agora. O ano é 1992 e o dia ninguém esquece. 6 de abril, o início de um trágico episódio na história de Guaratuba. O menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos de idade, desaparece. Poucos dias depois, seu corpo é encontrado sem as mãos, cabelos e vísceras. A suspeita era de que a criança havia sido sequestrada para um sacrifício em um ritual satânico. Desconfianças começaram quando o corpo do menino foi encontrado aqui. A morte macabra do menino Evandro comoveu todo o país e gerou um estado de pânico no Paraná, onde muitas crianças eram desaparecidas na época. 7 pessoas são presas em Guaratuba e confessam o assassinato do menino. Mas o caso estava longe de ser encerrado. Todos afirmavam terem confessado sobre torturas sistemáticas. Uma das acusadas é Beatriz Abage. Ela e a mãe foram detidas em sua casa no dia 2 de julho de 1992 por terem sido apontadas como as principais culpadas pela morte do menino Evandro. Beatriz alega que toda sua confissão foi arquitetada por homens que a forçaram a criar a história sob ameaça de morte. Em 2021, 29 anos após o ocorrido, o caso do menino Evandro e dos 7 de Guaratuba ainda não tem uma solução e virou série em rede nacional, além de um livro escrito por Beatriz e sua mãe Celina. O livro, intitulado Maléus, Relatos de Injustiça, Tortura e Erro Judiciário, reproduz os diários que mãe e filha escreveram durante os 6 anos que estiveram presas sob a acusação de um crime que elas dizem não terem cometido, a morte do menino Evandro. A nossa equipe de jornalismo conversou com Beatriz e você confere agora. Vamos tratar hoje sobre o caso Evandro, esse que é realmente um episódio muito triste na história do estado do Paraná e sobretudo aqui do nosso município de Guaratuba. São 29 anos desde o ocorrido e você atravessou com algumas interpelações judiciais, tendo aí também atravessado um julgamento mais longo da história do judiciário brasileiro. E a minha primeira pergunta para você é se, na sua opinião, agora, com já o Tribunal de Justiça do Paraná tendo perdoado aí a sua pena, mas a gente não entende aí muito bem o que isso significa para você, Beatriz, como pessoa. Você acredita que a justiça foi feita nesse caso? Ainda não. Não, porque assim, perdão do IP, eu sou criminosa, eu quero que o Paraná reconheça a nossa inocência. A inocência não só minha, como dos 7 acusados. Porque assim, perdão eu tive, que é um indulto, que era um direito que eu tinha, mas eu não aceito. Nesse momento a gente tem que lutar para que se prove a nossa inocência. Especialmente pelas provas encontradas agora no podcast, Você menciona esse podcast e aí eu acho que é importante também a gente explicar um pouco essa história para quem está acompanhando a nosso jornal hoje, que foram levantados aí pelo jornalista Ivan, o Projeto Humanos, uma série de depoimentos gravados em fitas e uma série foi produzida e essa série virou uma série no Globoplay e que está sendo rodada aí para toda a população do Brasil. E eu queria perguntar para você o que mudou na sua vida depois que essas provas foram visualizadas aí por esse podcast, como que mudou a sua vida depois que foi publicado então esse material por esse Projeto Humanos? Mudou muito porque antigamente eu ficava nas redes tentando provar nossa inocência, mostrando o nosso lado, mostrando que nós tínhamos sido torturadas, mostrando todas as falhas desse processo, E claro que muitas pessoas acreditavam na gente, mas a maioria é sempre acusatória, São as bruxas, como ficamos conhecidas aqui em Guaratuba, e eu não aceitava isso. Então, cada momento que algum repórter pedia entrevista, eu sempre estava disposta a dar. Por quê? Porque eu tinha certeza que a verdade um dia iria acontecer. A gente sente muito pelo tudo que aconteceu, especialmente pela família de Evandro,
de ter acreditado nessa história macabra, e que isso não é verdade, e que até hoje eles estão resposta, né? Estão sem resposta. Então, assim, foi bem importante porque muitas pessoas estão nos acolhendo. Nós temos um grupo de discussão, não é meu, eu entrei nesse grupo, que tem 13 mil pessoas já. E a maioria nos apoiando, achando um estudo, tudo isso que aconteceu. E graças a essa nova prova que foi encontrada, não há como você dizer que nós não fomos torturados. Certo. E Beatriz, também acompanhando o caso, né, que é o degringolar disso tudo, depois também com a publicação dos podcasts que a gente mencionou aqui, que estão disponíveis na internet, inclusive, eu ouvi o relato também de um dos acusados, e eu queria saber se você teve contato com os personagens da história após, no tempo recente, depois da publicação desses podcasts, e como que foi para você reencontrar essas pessoas? Tive, o Bardelli eu sempre tive contato, porque ele é de Guaratuba, a família dele é daqui também, como irmão para mim, eu sempre tive contato com o Bardelli. O Davi, desde o início do podcast, eu estava atrás dele para poder falar no podcast, né? A oportunidade de todos. O Oswaldo, a mesma coisa, sempre atrás, tentando localizá-lo. O Sérgio, conversei com ele falou que ele não queria mais conversar. Então, a gente aceita quando a pessoa não quer falar, pronto, né? Uhum. Então, quando apareceu esse episódio 25, que foi filmada na série, eu imediatamente, novamente, entrei em contato com todos, mostrando que as fitas apareceram, que tinha sido provada nossa inocência, e que era o momento deles falarem, que não precisavam ter medo, que era o momento de falar. E foi aí que, aos pouquinhos, eu fui conversando com um, com o outro, e os convencendo a participar da série. E da série, nos episódios, participaram de Paula apareceu, apareceu o Bardelli e o Davi. E o Oswaldo não queria falar de jeito nenhum. E eu sempre insistindo, mandando mensagem pelo Facebook, ele nunca me respondeu. Até que depois que a série terminou, um dia ele me respondeu no Facebook. Aí que eu entrei em contato com ele, pedi o telefone, conversei, expliquei tudo que estava acontecendo. E ele sempre se negou a dar depoimento, disse que não ia mais falar, que ele já tinha sofrido muito. E até que um dia ele falou, não, eu quero falar. Aí a gente entrou em contato com o Ali, mostrei para o Ali, dei o contato para ele. E eles conversaram e decidiram fazer um novo episódio que é o episódio 9. Nesse episódio, fui convidada para estar junto, né, para fazer uma surpresa até para os Rodos Marceneiros. Então, nesse último episódio, o único que eu não tinha falado, tive a oportunidade de falar, e eu estava presente, porque fui convidada pela Globoplay. E agora, com a série no ar, eu queria perguntar também se você acompanha a série, e se você acompanha Sim. também pelas redes sociais, aí os comentários, como que é para você ver essa história sendo retratada acompanho agora? A série, acompanho as redes sociais, sempre estou discutindo nas páginas, inclusive daquele Guaratuba, que algumas pessoas costumam acusar, sem prova nenhuma. Eu também discuto, eu mostro, e se for preciso, eu processo. Porque se extrapolar o bom senso, a gente tem que fazer exatamente isso, né? Porque a gente não pode mais aceitar. Nós há 29 anos estamos lutando. E uma prova dessas a pessoa tem que pelo menos refletir e ter um pouquinho de empatia para o ser humano. Entendi. Beatriz, então, para encerrar assim, a nossa conversa hoje aqui nos nossos estúdios, eu queria fazer uma última pergunta para você, que é, na sua opinião, o que aconteceu então com o menino Evandro? Olha, eu não posso dar opinião porque estaria no achismo. Assim como eu fui acusada injustamente, eu jamais vou acusar outra pessoa. Nunca.
o Estado tem que responder o que aconteceu com o Evandro. E se é o Evandro que está morto, quem fez isso com ele? Deve a família do Evandro essa resposta, porque nós não matamos o Evandro. Então, o Estado é responsável para descobrir o que aconteceu. Eu jamais vou acusar outra pessoa, nunca, sem prova, sem indício, nunca, jamais. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente hoje nesse assunto tão delicado. Mas se também quiser fazer declarações finais, fique à vontade. Esse aqui é um espaço também para a gente ouvir a sua versão. Eu só queria agradecer a oportunidade e realmente falar para a população de Guaratuba, para as pessoas pararem de prejudiciar as pessoas. Não somente eu, minha família, os outros acusados, mas por vários crimes que acontecem por aí e que as pessoas costumam julgar sem ter conhecimento de causa. Então, menos julgamento com os outros. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, Beatriz, por dar a palavra. A gente conversou com a Beatriz Abage hoje aí sobre o caso Evandro. E muito obrigada por participar, então, da nossa programação, Beatriz. Obrigada. Muito bem, obrigado, Luciana, pela matéria. Mais uma vez queremos agradecer aqui a Beatriz Abage por ter concedido essa entrevista ao Jornal da Litorânea.